Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se sentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: Venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam a minha herança, o reino que meu Pai lhes estava preparando. Pois estava com fome e vocês me deram de comer. Estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos perguntarão ao Senhor: Mestre, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te recebemos em sua casa? Ou quando foi que te vimos sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e lhe fomos visitar? Então o rei lhes responderá: Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizerem isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois o rei dirá aos que estiverem à esquerda: Afastem-te de mim, malditos. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e não me vestiram. Eu estava doente, na prisão, e vocês não foram me visitar. Também estes responderão: Senhor, quando foi que tivemos com fome, ou com sede, como estrangeiro ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei responderá a estes: Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeram. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Esta é a única cena dos Evangelhos que mostra qual será o conteúdo do juízo final. Os homens vão ser julgados pela fé que tiveram em Jesus. Fé significa reconhecer o reconhecimento e compromisso com a pessoa concreta de Jesus. Porém, onde está Jesus? Está identificado com os pobres e oprimidos, marginalizados por uma sociedade baseada na riqueza e no poder. Por isso, o julgamento será sobre a realização ou não de uma prática de justiça, em favor da libertação dos pobres e oprimidos. Esta prática central da fé, desde o início, representada por Mateus como cerne, o cerne de toda a atividade de Jesus, cumprir toda a justiça é a condição para participar da vida do reino. No ano, caríssimos irmãos e irmãs, em que vivemos como o tema da campanha da fraternidade e moradia. Ele veio morar entre nós. A pergunta que não quer calar: quantas vezes nós reconhecemos que a figura de um Deus Salvador, Redentor e verdadeiro homem que desceu dos céus e veio nos salvar, na verdade não está espelhado em um trono glorioso?
Quantas vezes nós reconhecemos que o Deus grandioso, aquele Deus que deu a vida por nós, não está em um trono esplendoroso? E por que eu digo isso? Porque é óbvio, é claro, que o trono de Jesus é a cruz. E nós sabemos disso, porque nós estampamos a cruz. Mas muitas das vezes, o nosso egocentrismo, a nossa fama por querer sempre mais e por querer sempre ser mais, acaba nos desviando o foco de Jesus. Como eu falei semana passada, e eu repito isso, muitas das vezes a gente deve ser espelho de Jesus. E para que eu seja espelho de Jesus, eu não posso somente ficar pensando em resolver os problemas que eu tenho na minha vida, em resolver aquilo que eu tenho como problema. Veja que interessante, né? Este sábado, no encontro da catequese, nós estávamos conversando sobre o amor de Jesus, né? E Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho. Não, perdão. Eu sou o caminho, verdade e vida. Esse era o tema do encontro. E aí, nós conversando, e um dos meus catequizandos virou para mim e falou assim: Mas é interessante, né? Tantas pessoas no mundo buscam Jesus somente para resolver as soluções da vida, somente para resolver aquilo que tem como problema, aquilo que tem como dificuldade no mundo. Não buscam Jesus verdadeiramente. E aí, quando não encontram Jesus em aquela doutrina, vão em outra doutrina procurar Jesus. Porque o Jesus que eles querem não é aquele Jesus que nós ouvimos no Evangelho de hoje, mas é um Jesus que se molde às custas do que a pessoa quer. A sociedade atual está sabendo muito ser recompensada. Cada dia mais nós vemos recompensas e mais recompensas. Mas como eu batalho por essas recompensas? Quantas vezes eu doei o meu joelho, fiz calo no chão de tanto rezar para ter uma recompensa alcançada, para ter uma graça alcançada? A sociedade vai ficando cada vez mais mesquinha. Perdão. E uma sociedade cada vez mais egoísta, cada vez mais individualista, não sabe dar valor para o outro. É por isso que tantas vezes nós olhamos nas praças, nós olhamos pelo mundo, encontramos cada vez mais pessoas espalhadas, dormindo nas marquises, nos bancos de praça, dormindo embaixo das igrejas, porque não tem lugar aonde dormir. O julgamento que nós esperamos é o julgamento de que quantas vezes eu rezei. Ah, quantas vezes você rezou? Não, esse aqui rezou muito, esse aqui vai pro céu. Esse aqui nunca rezou o terço, esse aqui não vai pro céu, não. É essa forma como nós pensamos que nós seremos julgados, né? Muitas das vezes a gente pensa que a gente vai ser julgado por quantas vezes a gente foi na missa. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai ser julgado por quantas pastorais a gente fez na igreja. Mas vai além. O julgamento que Jesus vai fazer conosco é quantas vezes eu soube amar o próximo. E este amor é um amor que completa. Porque vejam um exemplo de Jesus. Quando vistes algum desses pequeninos, foi a mim que me vistes. Vou repetir o que falou aqui o versículo, a frase da Bíblia. A fé de que tiveram vai ser julgada por Jesus. Mas a fé que Jesus está mostrando não é a fé de oração.
Fé e oração são coisas distintas. Se eu tenho fé para ver aquela outra pessoa que nunca pisou na igreja ir à missa, isto é fé. Se eu tenho fé para rezar o terço, desculpa, eu posso ter a oração, mas eu não tenho a fé. Eu preparo a minha fé através da oração do Santo Terço na qual eu vou fazer. E muitas das vezes nós confundimos isso. É o que eu falei agora atrás. A gente pensa que a gente vai para o céu somente de oração. Mas a gente não está preparado para olhar o outro na rua. Acabo de cantar e louvar a Deus na igreja. Aí quando eu saio da igreja, eu já fecho a cara com outra pessoa. Precisamos viver aquele momento. Um cristão ele precisa ser sacrário de Jesus mesmo após a missa acabar. Onde está Jesus? Está identificado nos pobres, oprimidos, marginalizados, por uma sociedade baseada na riqueza e no poder. Uma sociedade baseada na riqueza e no poder é uma sociedade individualista, que não sabe o olhar para o próximo, que não tem esse cuidado com o próximo. Mas vejam que interessante. Cuidar do próximo não é somente você dizer eu quero ver você bem, eu quero ver você feliz, eu quero ver você alegre, mas também é se entregar. Muitas das vezes, para que eu cuide do outro, eu preciso me entregar pelo outro. Uma vela, para que ela se mantenha acesa, ela tem que se desgastar. Ela precisa se desgastar. Senão ela não é uma vela. Ela não cumpre a função dela. Caríssimos irmãos e irmãs, se nós não nos doamos a cada dia, se eu não carrego a minha cruz a cada dia, se eu não olho o meu irmão que está precisando de alguma ajuda a cada dia, eu não vou carregar a minha cruz da maneira correta. Meu amor precisa estar voltado ao próximo, de um ponto em que eu não sou mais eu, mas eu sou somente de Cristo. Por isso, o julgamento será sobre a realização ou não de uma prática de justiça em favor da libertação dos pobres e oprimidos. Quando Jesus for julgar, ele não vai estar de olho em quantas vezes você pecou, mas ele vai estar de olho em quantas vezes você pecou, em quantas vezes você deixou de rezar e principalmente em quantas vezes você deixou o seu olhar passar para aqueles que estão precisando de ajuda. Se eu amo o próximo, eu acabo com que eu deixo de amar somente a mim. E eu respeito e amo somente o próximo. Me dou somente pelo próximo. Sou somente o outro. Não sou mais eu, mas é Deus que habita em mim. Essa prática deve ser apresentada como centro da fé, desde o início. Ou seja, desde o nosso nascimento, desde a nossa entrada à igreja, desde aquela época em que eu iniciei a pastoral, eu devo iniciar uma pastoral. Olha que interessante que o Evangelho está dizendo. Eu devo iniciar uma pastoral, eu devo iniciar uma catequese, eu devo iniciar uma catequese de crisma, eu que vou fazer o batismo, eu devo iniciar o meu batismo, eu que vou fazer a minha primeira Eucaristia, eu devo iniciar a minha primeira Eucaristia, eu que vou fazer o meu sacramento de matrimônio, eu devo iniciar o meu matrimônio, pensando nunca em mim,
Nunca no que eu vou receber lá na frente, mas no que a igreja vai receber em mim. O que a igreja vai ganhar através de mim? Como eu posso ser instrumento através disso para outras pessoas também receberem batismo, matrimônio, sacramento do crisma, primeira Eucaristia? Como um centro de toda a atividade de Jesus. Cumprir a justiça é a condição para participar da vida do reino. E enquanto cumprirmos esta justiça, participaremos da vida do reino de Jesus. Rezemos juntos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.